Oi, gente, hoje eu tô de folga de novo. Eu ia fazer alguma coisa legal, tipo sair, fazer alguma coisa, sabe? Mas olha só. Tá chovendo pra caraca! Olha o relampeando. Chuva, eu falei. Toda vez que eu folgo é isso. Eu não sei, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Enfim, enquanto eu não conseguir, eu tô esperando ver se para de chover pra ver se eu saio. Se não parar, vou mostrar pra vocês. Vamos ali que eu vou falar pra vocês dos livros que eu tô lendo. Já que eu não pude sair porque está chovendo a lote, O Lashes, como é que chama isso? Eu vou colar o Lashes. decidi falar pra vocês sobre os livros que eu li esses dias. Eu já li esses 3 livros aqui, ó. Acredita? Eu decidi o ano passado, né, que esse ano eu ia ler um pouco mais. Eu li esses 3 livros em uns 20 dias. Em menos, né, porque eu acho que eu comecei a ler, acho que era dia 5, 6. Dia 6, eu acho. Então, tipo, de 6 pra cá, 14 dias. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Que eu li. Esse aqui do Pedro Pacífico, o nome é 30 Segundos Sem Pensar no Medo, foi o primeiro que eu li. Depois eu li Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, da Camila Flender e a Jana Rosa. E depois eu li esse aqui, A Gente Mira no Amor e A Festa na Solidão, da Ana Su. Gente, amei os 3 livros. Pela primeira vez eu pensei, então ler é isso. Porque não... Porque tipo assim, então o prazer da leitura é esse. Porque pela primeira vez eu tive prazer em estar lendo aquilo. Não era tipo, eu tenho que ler isso aqui porque eu sou obrigada a ter esse conhecimento. Não, era uma leitura que, tipo, eu queria ler, porque esse livro aqui, por exemplo, que eu vou começar com ele. O livro do Pedro Pacífico, nesse livro ele vai narrar como foi a história dele com a leitura, e conectando com isso, ele vai falar sobre a descoberta da sexualidade dele. Então, ele começa lá falando da infância, como foi para ele a leitura, que às vezes esse processo de saída do armário é tão solitário que é legal quando você consegue trocar com alguém assim. É bom quando alguém compartilha com você, que você pensa, você enxerga que para cada pessoa é de um jeito, que cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo. O segundo livro que eu li foi esse aqui, que é o da Camila e da Jana Rosa, Como Ter uma Vida Normal Sendo Louca. Já que a gente tá fudido com isso nessa fase, é tanta cobrança sobre a gente, ninguém tá por cima, ninguém tá sempre 100% satisfeito com a vida que tem. Nessa fase a gente que é esperado que a gente tenha certeza do que a gente quer e ninguém sabe o que quer. E ninguém precisa estar com tudo assim, do jeito que sempre sonhou. E elas vão brincar com isso, né? Então elas vão dar dica de vida profissional, bem-estar, amor e relacionamento. E é só palhaçada, gente. Então, muito bom, rir horrores. Mas é um tipo de leitura que você ri, mas por trás daquela leitura ali engraçada, tem ensinamentos, assim, tipo, foda-se. Já estão te cobrando que já era pra você ter filho, já era pra você estar casado. Foda-se, tipo, aí se a pessoa se a pessoa chega pra você e pergunta, quando você vai ter um filho? Tipo, responde, você vai pagar a mensalidade da escola, tipo assim, ensinando a dar umas respostas absurdas também, assim, para esse tipo de pessoas. Já o terceiro livro foi esse aqui, ó. E assim, gente, é meio que uma cadeia, assim, um livro leva o outro. Porque, por exemplo, no primeiro livro aqui é o livro do Pedro. O Pedro é amigo da Camila. Então, no podcast da Camila, ela já recebeu e ele já falou dele. Então, eu fui ler o Pedro. E aí, o Pedro também é podcast e ele cita muito a Ana Sui, que é a autora desse livro aqui. Assim como a Camila também cita a Ana Sui. E aí, eu fui ler esse livro aqui. A Ana Sui, ela é uma psicanalista. O tema que ela trabalha, o tema principal dela é sobre amor. E sobre amor vai vir o que? Relacionamento, amor para... O amor de maneira geral, né? Não é só o amor romântico, como a gente acha que o amor, o nosso tema principal quando a gente fala de amor é o amor romântico. E aqui, nesse livro, ela vai falar sobre esse amor mesmo assim, né? Que a maneira de amar de cada pessoa é uma e existem várias maneiras de amor e às vezes a gente foca tanto no amor romântico e esquece em outras maneiras de amar, né?
E assim, é um livro que é um pouquinho mais denso assim para entender, porque se você, assim como eu, é leigo, ela vai citar muito Freud, Lacan, e eu escuto bastante coisa assim de psicologia, né, de psicanálise, muito podcast, então eu tenho um certo vocabulário assim para entender sobre o que eles estão falando, mas mesmo assim eu ainda tenho um pouco conhecimento sobre a área, né, não sou da área. Então você tem que ler com um pouquinho mais de calma, né? Eu gostei muito desse livro, porque ele meio que abre os seus olhos para você entender que não dá para você amar alguém se você não se ama. E assim, ai, que clichê, não é tipo de maneira clichê, assim. Porque aqui nesse livro ela vai entender que ela fala, por exemplo, a gente mira no amor e acerta na solidão. Por quê? Para você conseguir amar uma pessoa de uma maneira saudável, primeiro você tem que se encontrar com essa solidão. E essa solidão não é algo ruim, né? Tipo, a gente pensa muito, quando a gente pensa em solidão, a gente pensa como algo ruim, como algo que é, que é doloroso, que é algo sofrido por ser humano, que só que aqui nesse livro ela vai trazer a solidão de uma perspectiva de que tipo, é inerente ao ser humano. A solidão, ela não tem como você fugir dela. E assim, se você foge dela, aí é que é o problema, porque às vezes a gente acha que se a gente encontrar alguém na nossa vida, eu vou encontrar o amor da minha vida e aí tudo vai mudar. Não. Primeiro você tem que entender que para você amar alguém de maneira saudável, você tem que realmente entender essa solidão como algo bom e você tem que aceitar essa solidão que ela faz parte, né? Tipo, às vezes realmente é isso que a gente faz, tem que encontrar alguém para suprir um vazio e esse vazio nunca vai ser surpreendido pelas pessoas. Aqui nesse livro, ela fala que nós somos, deixa eu ver como é que ela fala. Ela diz que, não vou lembrar exatamente as palavras que ela diz, mas tipo, nós somos seres faltantes, que não tem como preencher esse vazio em nós, que é impossível de ser preenchido. E essa solidão, ela não é algo ruim. Essa solidão somos nós. Tipo assim, a minha solidão sou eu comigo mesmo, com meus pensamentos. E não tem como eu amar o outro se realmente eu não amar eu sozinho, entendeu? E por mais que eu tenha alguém, que eu me apaixone, que eu encontre alguém, que eu namore, que eu noive, que eu case com essa pessoa, essa minha parte da solidão, ela vai ser preservada. Não tem como eu me livrar dela porque é parte do ser humano. E tipo, eu com a outra pessoa, eu com ele, eu sou com essa outra pessoa, posso ser um casal, mas assim, nunca a gente vai conseguir acabar, exterminar com essa parte da solidão, porque é uma coisa que vai estar sempre em mim como ser humano, vai estar sempre nele como ser humano ou nela, e faz parte do ser humano, não é algo que você deva fugir, você tem que aceitar, você tem que aprender como viver com isso, como ver isso da maneira boa. Então, assim, eu não sei explicar, porque, gente, é uma psicanalista falando. Eu super entendi o que ela quis dizer. Tipo, eu fui lendo e aí, às vezes, eu lia várias vezes o mesmo parágrafo pra ver se eu tinha entendido exatamente o que ela quis dizer. Aí eu acho que eu entendi. Aí eu prossegui com a leitura. E, assim, eu não vou saber dizer exatamente pra vocês o que ela fala, porque eu não sou psicanalista, mas vocês vão entender quando vocês lerem, vocês vão gostar. Ó, o amor contém solidão. Nosso primeiro amor, o eu. Como habitar um corpo sozinho. Solidão versus sentimento de solidão, porque são coisas diferentes. Amar não livra ninguém da solidão. Então não quer dizer que você encontrou o amor, que você vai deixar de ser. Você vai evitar a solidão, que ela não vai mais existir. O perigo do ciúme, o ciúme normal, o ciúme delirante, o amor à amizade. Então, assim, gente, tem que ler. Eu não vou saber explicar para vocês. Eu já falei que eu não sou muito bom com resenha, mas vocês têm que ler esse livro, vocês vão gostar. E lá no primeiro livro que eu li, o 30 Segundos Sem Pensar no Medo, uma das leituras que o Pedro Pacífico, autor, fala que foi muito importante para ele nesse processo de aceitação, assim, de representatividade, assim, na questão da representatividade, foi esse livro aqui, que ele leu, O Capitão de Areia, do Jorge Amado. Como eu sou do Nordeste, esse livro tá me pegando muito, porque esse livro, ele se passa em Salvador.
Então, ele fala da realidade de um grupo de crianças que são abandonados pela sociedade, ou porque perdeu o pai ou a mãe, ou porque por algum motivo foi parar na rua, porque foi abandonado, ou porque fugiu de casa. E esses adolescentes e crianças, eles se juntam e formam um grupo chamado os Capitães de Areia. E aí esse grupo, basicamente, é um grupo de sobreviventes, né? Essas crianças, elas, para poder sobreviver, elas acabam entrando, elas acabam roubando, furtando, para sobreviver, né? E por causa disso, eles acabam fazendo coisas mesmo, tipo brigar com as pessoas na rua para poder obter alguma coisa, roubar um pertence, para poder pegar aquele negócio e vender e ter dinheiro para comer. E assim, é muito bom esse livro porque você se envolve de uma maneira, porque assim, ele vai ter uns principais, né, desse grupo de criança e você vai acompanhando você vai acompanhando o desenvolvimento desse personagem, porque o principal, por exemplo, é um chamado Pedro Bala, que é um menino que ele perde o pai, porque o pai era um tipo um militante, assim, né, pelo direito do pessoal da classe trabalhadora dele, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tipo, são pessoas que trabalhavam tipo no cais que recebia cargas, né, e carregava aqueles sacos e carregava, descarregava barco. E esse tipo e dentro dessa profissão tinha um grupo de pessoas que lutavam pelos direitos dessas pessoas. E o pai dele era um desses. E, enfim, não quero dar spoiler, mas o pai acaba sofrendo as consequências dessa luta pela liberdade. E aí o filho acaba indo parar na rua, sem pai, sem mãe. E, enfim, ele acaba virando o chefe desse grupo de capitães de areia, né? Que esses meninos ficam na rua. E aí vai ter vários personagens, vai ter o Pedro Bala, vai ter o Sem Perna, vai ter o Gato, vai ter o professor inclusive é um leitor, né? Que é um menino que apesar dele estar ali no meio dos meninos que estão na rua, ele sabe ler e ele é apaixonado pela leitura, então ele rouba livros para ler, enfim, não romantizando, mas tipo apesar dele estar ali, ele assim, não é, esse livro é muito bom porque ele vai mostrar pra gente que às vezes aquela criança, ela roubou aquele negócio, não é porque ela é ruim, é porque ela não tem alternativa. Aqui eles falam que eles mostram o contraste da sociedade rica que pega e ignora essas crianças. Vai falar também do sistema de segurança, né, da cidade, que tem que a polícia e tem os reformatórios e como funcionavam esses reformatórios, né? E ele vai mostrar que por que as crianças saem às vezes do reformatório pior do que entraram. O Pedro citou esse livro porque foi um dos primeiros livros que ele leu que mostra um casal LGBT, assim, né? São dois meninos adolescentes que eles falam assim de uma maneira no começo sem estar muito aberto. Eu ainda não terminei, né? Falta isso aqui, ó, para me terminar. Cadê? Falta isso aqui para eu terminar, tá pertinho. Mas aqui ele cita também um casal que o nome deles é Almiro e Barandão, acho que é o nome do outro. E eles são um suposto casal LGBT desses adolescentes. E aí eu ainda estou tentando entender se eles falam de uma maneira. De que maneira ele fala, porque assim, em alguns momentos parece um pouco homofóbico algumas coisas que ele fala, o escritor, mas assim, tem a coisa da época, né? Que tem que ver a época, não passando pano, não quer dizer que porque porque é de época tá certo, não. É porque naquela época as pessoas pensavam dessa maneira. Eu acredito que hoje em dia ele jamais escreveria isso. Porque assim, eu gosto muito que o cara, o escritor, ele fala tudo de uma maneira muito humanizada, assim, sabe? Tudo de uma maneira muito humanizada. Só nessa parte, assim, que quando eu vi esse casal LGBT, quando eles vão falar dessas pessoas LGBT, às vezes fala de uma maneira que soa um pouco homofóbica, sabe? Mas o resto eu tô amando. É muito triste, porque assim, não vou dizer, nossa, que maravilha. É triste, é muito triste. Mas é uma leitura que você se envolve muito, que você se apega a cada personagem e, enfim, vocês vão amar. Dentro desse livro agora, já cheguei agora na parte que tem uma menina. Uma menina acaba entrando também para esse grupo de capitães de areia, né, desses meninos na rua. E aí essa menina, ela vira meio que
a mãezona de todo mundo, mas enfim, acaba que vira um romance com um deles e ainda tô lendo. Mas, gente, muito bom, super indico. É isso, gente, eu li esses 4 livros. Estou muito feliz com o Antônio Leitor e eu espero continuar lendo. Eu acho que hoje mesmo eu vou terminar esse livro, então serão 4 livros, porque tá chovendo, eu não posso sair, vou terminar esse livro. Aí serão 4 livros no mês de janeiro, eu quero continuar lendo assim. E aí na fila já tem esses aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui na fila. Na fila eu tenho outro livro da Ana Sui, que é Não Pise no Meu Vazio, também da Ana Sui. E tenho esse da Rita Lee, que é uma autobiografia, que eu comprei também. E esse aqui, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que eu li na escola há muito tempo atrás, mas eu não sei se eu li todo, eu não me lembro. E aí esses 2 livros aqui não são meus, eu peguei emprestado na biblioteca do Sesc. Então quem trabalha no comércio, tem credencial Sesc, saiba que você pode pegar livros emprestados lá. Eu tenho 14 dias para ler, dia 1º de fevereiro agora é o dia de eu entregar. E aí se você não consegue ler tudo, você consegue mandar um e-mail para ele e eles prorrogam. E é isso que eu vou fazer, porque eu vou terminar esse, mas esse aqui eu nem comecei ainda. Aquele livro que eu tava lendo, esse aqui, ó. Acabei de terminar. É o melhor livro que eu já li na minha vida. O melhor livro que eu já li na minha vida. É uma coisa impressionante, eu não vou saber descrever, porque é uma história tão envolvente. Eu fiquei, tipo, fã desse escritor. Eu falei pra vocês que tem umas coisas meio estranhas assim no livro, mas algumas coisas você vê que ele escreveu assim, que pra gente que é LGBT, a gente acha meio esquisito, né? Mas assim, o livro como um todo, a história como um todo, apesar dessas coisas que eu fiquei. Sabe, tem frases que soam meio. Que saem atravessadas, mas, gente, o melhor livro que eu já vi na minha vida tem essas coisas que são meio assim, mas o todo é incrível. E assim, aí no finalzinho do livro tem é um, uma cronologia que vai falando assim a trajetória dele, assim, na literatura, e aí ele vai linkando com momentos do mundo, assim. Aí em tal época ele lançou tal livro e estava acontecendo, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, e assim vai, né? Joguei assim, mas tipo, deixa eu ver aqui se eu acho uma coisa. Semana de Arte Moderna, eles falam da Semana de Arte Moderna, fala que ele morou em vários lugares diferentes, fala da queda do Muro de Berlim, no final, que não faz parte do livro, né, da historinha do livro, e nós no final eles vão colocando, e você vê o quanto esse cara foi foda, tipo, passou por várias coisas, teve uma época que queimaram os livros dele em praça pública, porque diziam que era muito ideológico, assim, né, porque ele flertava com o comunismo, enfim, por isso que ele foi muito perseguido, e enfim, é baiano, e aí a história ele conta com muita propriedade, porque ele foi pro meio desses meninos aqui, né, Capitães de Areia, que eu já falei, são um grupo de meninos que foram abandonados, enfim, ele foi dormir junto com esses meninos para ver a realidade deles, por isso que ele conta com tantos detalhes. Eu pensei, na minha cabeça, fiquei até pensando, quanto disso aqui é a história de outras pessoas e o quanto tem dele, porque quando você vai vendo aqui essa cronologia que eles colocaram no final dessa edição aqui, você vê que tem umas coisas que parece que aconteceu no livro. Então, algumas coisas eu acredito em muita propriedade que foi da vivência dele, e outras é porque ele conseguiu estar no meio desses meninos. Enfim, gente, o melhor livro que eu já li na minha vida. Se você quer, se você tem, leia, que algumas pessoas disseram que tinha, então leiam. Se você não tem, compra num sebo, pega emprestado no Sesc que eu vou devolver. No Sesc 24 de maio vai ter esse aqui lá que eu vou devolver. Leiam, vocês vão amar. É isso. E até o próximo vídeo.